Olá, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu trago um tema extremamente importante para a nossa vida e eu tenho certeza que você vai gostar. O tema é as obras da carne e o fruto do Espírito, e se encontra na carta de Paulo aos irmãos da Galácia, no capítulo 5, a partir do verso 16, e nós vamos observar do verso 16 até o verso 26, onde Paulo ele vem trazendo ali diversos ensinamentos sobre esse tema no qual eu citei aqui agora. Então vamos fazer a leitura. Diz assim: portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções e invejas, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vou parar aqui nesse versículo para explicar um pouco sobre essa questão das obras da carne, né? Paulo ele é bem incisivo nesse aspecto, porque existe hoje uma grande confusão nesse entendimento do que seria as obras da carne e o que seria fruto do adversário em si, né? Do que seria fruto do diabo em si, né? Onde muitas pessoas citam ele de fato para poder justificar algum erro cometido, alguma coisa. Só que nós precisamos entender que existem coisas que são obras da nossa natureza humana, são coisas que nós temos essa inclinação, e tem coisas que é oriunda do mundo espiritual, né? O diabo, ele trabalha em cima daquilo que ele vê, daquilo que ele acredita que é a nossa fraqueza. Ele nunca vai nos fazer pecar, ele vai colocar as condições e nós, pela nossa inclinação, vamos cometer esse erro, né? No judaísmo existe uma tese muito interessante que eles tratam Satanás em si como uma inclinação da pessoa, da própria pessoa, para aquilo que é mal. Não que eles não acreditem que o diabo não existe e tudo mais, mas eles chamam essa inclinação de Satã, né? É uma forma deles enxergarem essa inclinação que nós temos para o mal, né? E Paulo ele vem destrinchando essas obras da carne no intuito de que os irmãos entendam que não é para nós termos essa inclinação. Na verdade nós temos, mas não é para nós cometermos esses pecados, né? Porque todos eles são frutos da nossa inclinação para o mal. Aí há quem diga, fala assim, mas Paulo falou, beleza, mas e aí? Aí eu digo para vocês que o nosso mestre, ele também já havia advertido isso no Evangelho de Marcos, né? Então vamos fazer a leitura aqui para nós conferirmos o que o nosso mestre fala sobre isso. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Então, o nosso mestre, ele está aqui trazendo uma explicação, porque ele foi questionado porque seus discípulos não lavavam as mãos antes de se alimentar, né? E aí o mestre ele vem batendo nos fariseus, primeiramente falando que os fariseus eles estavam pervertendo alguns ensinamentos de Deus, né? Principalmente na questão do honrar pai e mãe. Eles estavam trazendo um ensinamento deturpado daquilo que realmente é para ser feito.
E o mestre fala que as coisas que nós temos, a inclinação que nós temos para o mal, ela provém do coração, é aquilo que sai porque vem do coração. Isso tudo, infelizmente, já está entranhado na nossa natureza. E nós temos que lutar todos os dias para não deixar essa linha, essa natureza pecaminosa sobressair na nossa vida. Porque existe um mundo espiritual? Existe. Isso aí é notório. Não tem como falar que não existe. Mas, querendo ou não, não podemos isentar a nossa natureza. Não podemos isentar aquilo que nós achamos que não, poxa, isso aqui não foi eu que fiz não, isso aqui é coisa do inimigo. Existe uma frase muito comum nos dias de hoje que é: o inimigo está furioso, né? E na verdade ele vai estar a partir do momento que você cumpre com a vontade do Pai, a partir do momento que você anda segundo o Espírito. Realmente ele vai estar furioso, ele vai fazer de tudo para que você tropece, para que você erre. Mas a nossa inclinação para o mal, ela é um peso muito grande. E nós temos que lutar contra essa inclinação todos os dias. É uma luta diária. Não é fácil nós lutarmos contra a nossa natureza, lutarmos contra pensamentos errados, lutarmos contra aquilo que aflora na nossa vida em todos os momentos. É difícil conter isso, é muito difícil. Mas nós temos que fazer de tudo para que isso não se sobressaia na nossa vida, né? Já sobre o fruto do Espírito, né, nós falamos aqui um pouco sobre as obras da carne. Agora nós vamos dar continuidade falando sobre o fruto do Espírito. E aí existe também uma outra questão, né? Nós lemos aqui que as obras da carne, mas o fruto, ele é do Espírito. Mas por que o fruto e não os frutos, né? Porque existe essa questão de elementos que compõem uma mesma pessoa, no caso essa pessoa, o Espírito do Santo. Então vamos dar continuidade à leitura onde nós paramos, em Gálatas, para que nós possamos entender um pouco melhor essa questão do fruto do Espírito, que diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Olha só que interessante, né? Primeiramente, ele fala o fruto do Espírito. Por quê? Porque existem todas essas questões, né, do amor, paz, benignidade, longanimidade, domínio próprio, que compõem, né, é como se fosse uma fruta, né, uma maçã, que tem seus nutrientes, tem vitaminas, e só que ela não deixa de ser uma maçã, né? Ela continua sendo uma maçã, porém nela estão contidas todos esses nutrientes, essas vitaminas que faz bem para a saúde, né? Uma dica aí para quem quer se alimentar um pouco melhor, tá? Mas voltando aqui para o assunto bíblico, ele fala nesse sentido, porque se nós temos o Espírito Santo, automaticamente, com o Espírito habitando em nossas vidas, nós temos todos esses pontos. E aí que é a questão. Quando o Espírito ele habita em nós, ele não traz só o amor, ele não traz só a paz, ele não traz só a benignidade, ele traz todos esses nutrientes que eu acabei de citar para vocês. Então quem tem o Espírito realmente vão ter todas essas características através desse fruto que vem juntamente com o Espírito Santo. E aí Paulo, ele fala que aqueles que andam no Espírito, mortificaram a sua carne, deixaram de lado os seus prazeres, suas paixões, morreram todas essas questões por conta daqueles que andam no Espírito. Então, a partir do momento que nós nos entregamos para Cristo e automaticamente o Espírito do Santo ele habita em nós, nós temos realmente que matar o nosso eu com todas as nossas paixões, prazeres, tudo aquilo que nos puxa para o mal.
Porque se for pela nossa própria capacidade, se for pelo nosso eu, falar eu vou mudar sem o Espírito Santo habitar em nossas vidas, isso não vai acontecer. Nós vamos de repente melhorar em um ponto, mas no outro a gente não vai conseguir mudar. Por quê? Porque tudo isso faz parte da natureza divina e é essencial para nós mudarmos de vida, mudarmos aquilo que a gente entende, aquilo que a gente sabe que não é correto. Vamos ler mais um texto aqui. Arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu só li esse versículo, mas aqui é uma conversa do nosso mestre com Nicodemos, né, no qual o mestre fala que quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, né, isso no verso 3, e aqui no verso 5 o mestre fala que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Lembra lá do texto que eu li, que os que praticam tais coisas, lá em Gálatas, né, no texto base, Gálatas 5, 22, 21, onde Paulo fala que as pessoas que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus? Então, aqui o nosso mestre está falando a mesma coisa. Aqueles que não nascerem da água e do Espírito não podem entrar no reino dos céus. Então, nós entendemos que nós necessitamos andar no Espírito para que realmente vivamos para Cristo, para que realmente possamos mortificar o nosso eu, a nossa carne, a natureza humana, para que possamos a cada dia andar com Cristo, né? Andar de forma espiritual, né? Na carta que Paulo escreve aos irmãos em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 17, diz que aqueles que são nascidos de Cristo são um só com o Espírito. Ou seja, nós temos que deixar o nosso eu de lado. Aqueles que nasceram com Cristo de novo, eles deixam o seu eu de lado e passam a viver uma vida para Cristo, uma vida realmente espiritual, se desprendendo das coisas daqui desse mundo e realmente voltando-se para aquilo que é realmente essencial, que é a nossa chegada na vida eterna. Porque tudo que nós vivemos aqui é passageiro. Então não adianta nós desfrutarmos dos prazeres desse mundo, das coisas desse mundo, se tudo um dia vai cessar. Tudo isso vai passar. Nós conseguimos perceber isso a partir do momento quando nós enxergamos uma criança nascer, né? Nós vemos uma criança nascer, aí a criança vai seguindo sua ordem natural, vai crescendo, vira adolescente, vira jovem, adulto, e aí vai chegando a idade, e aí você vai vendo que as coisas vão modificando, mas as coisas realmente vão ficando para trás. Nada do que ela foi fazendo, ela quando partir desse nosso mundo, não vai levar nada consigo. Então, nós temos que realmente nos desprender deste mundo aqui e entender que o nosso mundo, que a nossa vida, ela é vindoura. Ela realmente está guardada em Deus, né? Então, vamos ler aqui mais um texto que se encontra na carta que Paulo escreveu aos irmãos em Roma, no capítulo 8, do verso 1 ao 4, que diz assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, aquilo que a lei for incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. É interessante, é muito interessante essa carta que Paulo escreve aos irmãos em Roma. Não só esse capítulo, esses versos que eu li aqui, mas é interessante depois você parar com calma e estudar toda essa carta, porque ela realmente é muito rica. Paulo aqui ele fala sobre a lei, ele fala sobre a graça, ele fala sobre a justificação através de Cristo. E ele também fala sobre
o pecado, ele fala sobre a natureza pecaminosa. E nesse texto que nós lemos aqui, ele fala que através do sacrifício de Cristo, ele nos deu essa condição de matarmos a nossa carne e vivermos segundo o Espírito. Então, é necessário que nós realmente andemos segundo a vontade dele, que é segundo o seu Espírito, né? Olha lá para os nutrientes que eu li aqui, do amor, longanimidade, domínio próprio. Entenda que se nós temos realmente o Espírito do Santo habitando em nossas vidas, nós somos plenamente capazes de cumprir com a vontade e o querer do Pai. Existe realmente as dificuldades do nosso dia a dia? Existe. Existe o mundo espiritual? Existe. Isso aí não tem como negar. Existe um sistema em pleno funcionamento aí também para que as coisas não aconteçam? Existe, com certeza. Mas o plano do Pai, ele não para. O plano do Pai, ele está em perfeito funcionamento. Só depende de nós nos enquadrarmos naquilo que ele quer para a nossa vida. E se nós andarmos segundo o Espírito, nós viveremos segundo o Espírito. Então, eu espero que você faça essa avaliação, que você realmente entenda que nem tudo que acontece na nossa vida de ruim, nem tudo que nós fizermos de ruim é proveniente do adversário. Não. Na maioria das vezes, é a nossa própria inclinação que nos faz errar, que nos faz tropeçar. Então, vamos matar o nosso eu. Vamos matar as nossas vontades, nossos prazeres. Eu não estou aqui falando que é fácil, não. Não há luta que você passe que eu também não passe. Mas se a cada dia nós buscarmos realmente aquilo que é essencial para a nossa vida espiritual, nós estaremos deixando de lado aquilo que não é essencial, aquilo que é passageiro. A vida eterna, ela não é passageira, ela é eterna. E nós estaremos juntamente com o nosso Pai desfrutando daquilo que é essencial para a nossa vida. Então, eu espero que vocês possam ficar com essa mensagem, espero que ela realmente traga uma edificação para a sua vida, espero que traga um fortalecimento espiritual para a sua vida. Se ficou alguma dúvida, alguma questão, você pode deixar nos comentários, que na medida do possível eu estarei tirando essas dúvidas. E se quiser fazer algum pedido sobre algum tema específico, pode deixar também nos comentários que na medida do possível estarei fazendo, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, pelo amor de Deus, se inscreva, você vai ajudar bastante no crescimento do mesmo. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, além de compartilhar com as pessoas que você conhece, com as pessoas que você tem proximidade, para que elas também tenham acesso à verdade, para que elas tenham acesso à palavra, tá bom? Então, caminhar é preciso, parar, nem pensar. Forte abraço a todos.